Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista Legal. Eu sou a Babi. E eu sou a Gabi. Hoje temos mais um convidado super especial, mas eu vou deixar a Gabi apresentar ele para vocês. Bom, a gente já trouxe aqui outras pessoas que não são só advogados, para falar um pouco da carreira, né? E esse daqui é um convidado especial, porque ele tá no mesmo ramo que eu, só que do outro lado. A gente trouxe o Daniel, que ele é advogado, mas ele também é leiloeiro na GS. Muito bem-vindo, obrigada por aceitar o convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Bom, fala pessoal, primeiramente eu quero agradecer aqui ao convite, né? Feito pela Babi e Gabi. A dupla dinâmica. A dupla dinâmica. Fiquei muito feliz aqui com o convite e espero contribuir com esse projeto maravilhoso, o podcast de vocês, que está sensacional. Muito obrigada. Conta um pouquinho pra gente, como que foi a sua história? Eu sei um pouquinho, né, mas o pessoal quer saber também. Como que foi sair da advocacia e ir pra leiloaria? O que te fez querer virar leiloeiro? Legal. Bom, eu vou voltar um pouquinho no tempo, que eu acho que é importante para entender de onde eu vim e aonde eu cheguei e aonde pretendo chegar. Com certeza. Em 98, eu entrei numa agência de publicidade forense. Essa agência, Scorpius Publicidade, já era bem conceituada no mercado e prestava serviço a diversos leiloeiros, a advogados, enfim, na elaboração e publicação de editais. Entrei ali como boy, fiquei mais ou menos um ano como office boy, fui para a área administrativa, fui para a área financeira, fui para a área de mídia. A mídia é negociação com jornais, autorização, enfim. É só um pontinho, porque antigamente era bem diferente de hoje, né? Antigamente a gente mandava autorização por fax. Era muito diferente. Quando eu era boy, eu levava o material pessoalmente nos jornais. Caramba. Então saía lá do centro, por exemplo, 4 horas da tarde para estar até às 5 no estado de São Paulo, na Marginal Tietê, para entregar o material. Hoje é tudo muito mais tranquilo. Nossa, hoje é maravilhoso. Tudo digital. E então, aí na Scorpius eu passei por todos os departamentos, mídia, comercial. Na área comercial, comecei a ter mais contato com outros leiloeiros, fiz captação de outros leiloeiros. E aí virei gerente na agência e cheguei a ser sócio da agência Scorpius. E fiquei lá de 98, meados de 98, até 2020. Mais ou menos aí, julho de 20, meio do ano também. E sempre em contato com a leiloaria, né? Elaborando editais, apreciando o processo, contato com o leiloeiro, fazendo diligências em fórum. Então, sempre tive esse contato no dia a dia com o leilão. E 2009 mais ou menos, eu falei assim, vou fazer graduação de Direito somente para aprimorar conhecimento. Não tinha intenção de prestar ordem, não tinha intenção de ser advogado. Fui lá, fiz a graduação, me formei no final de 14, fiz a colação de grau em 2015, prestei a OAB no 9º semestre, passei na primeira fase, sem ter estudado nada. Olha, cara e coragem, parabéns! Nossa, aquilo ali foi... Acho que quando a gente não tem a pressão, né? Eu falo que a prova da ordem ela é mais psicológica do que tudo. Isso, porque pesa isso aí, né? Uhum. A família fica, não vai passar na prova, e aí, como é que tá? Eu, graças a Deus, eu não tive isso. Né? Então, prestei a primeira fase. A segunda fase, eu fiz a primeira e não passei. Não tinha experiência com peça processual. Tinha experiência com processo, mas não fazia peça. Então, reprovei na segunda fase e fiz a repescagem. Passei na repescagem. Aí, fui fazer o cursinho também para poder passar. Já que já tô com o pé lá, né? E aí, passei na ordem, fiz a inscrição. Fiquei de 2015 até 2017 com a carteira, a famosa vermelhinha, guardada ali. Na gaveta, deixa ela lá guardada. Fazia um outro caso para a família, enfim, mas nunca pensei em advogar. E durante esse tempo, em razão da minha rede também, de network, contatos, você pode me indicar um advogado? Você não quer fazer isso para mim? Então, comecei a passar, né? Falar para um colega, dá para você atender essa pessoa, dá para você fazer isso? Só que depois comecei a ter os feedbacks. O advogado não está fazendo uma coisa legal, não está me dando retorno. É ruim isso, né? Quando a gente indica um colega e ele não faz o trabalho direito. E ali, estando na Scorpius, muitos anos, eu conhecia já o Cristiano Pandolfi, só para vocês entenderem, o senhor Oreste Guide, que é um dos fundadores da Scorpius,
que eu tenho, assim, uma imensa gratidão pela oportunidade que ele me deu, porque ele me deu uma oportunidade lá atrás. Claro que também tem meu mérito de trabalho, tudo, mas se não fosse ele ter dado essa oportunidade, talvez eu não estaria aqui, não teria chegado a ser advogado, a ser leiloeiro, então sou imensamente grato a ele por isso. E o Cristiano é genro dele, né? E um dia eu e o Cris conversando, pô, por que que a gente não... Ele já estava em outro projeto, em outra advocacia, falei, por que que a gente não monta uma advocacia conjunto aí para tocar? A gente montou em 17 e fiquei até 2020, fazendo assessoria para arrematante, atendendo leiloeiros, enfim, condomínios, tudo que sempre no meio da leiloaria, né? Sempre dentro desse mercado. E um belo dia, em 2020, um cliente leiloeiro falou, Daniel, por que que você não vira leiloeiro? Você tem expertise processual, você tem expertise pré-leilão. Eu não tinha expertise, conhecimento de como fazer um leilão, né? Porque nunca estive ali perto de um leiloeiro nessa etapa. E aí, falei para o Cristiano, falei assim, olha, eu vou... Meter as caras. E aí a gente foi para a leiloaria, fiz inscrição na junta comercial, em 2020. E aí estou aqui como leiloeiro oficial. Uau, Que parabéns. legal. Então, tentei fazer um resuminho aí Que Não, foi trajetória ótimo. incrível, Foi porque ótimo. é exatamente isso. Você tem uma trajetória lá do começo, que você está inteiramente dentro. Para você ser leiloeiro hoje é muito mais, digamos assim, mais fácil, porque você sabe como que é o arrematante. Você já teve clientes arrematantes para entender aquela ansiedade, aquele que eu sei muito bem como é que é. É legal que a gente consegue pensar como advogado, né, Isso. do exequente, Sim. como advogado do arrematante, o devedor também, enfim. E aí facilita muito o dia a dia, né? Sabe como lidar com o juiz, porque sabe que a Também. cabecinha do juiz é uma caixa de surpresas, né? É isso aí. E, Daniel, conta pra gente, a galera que tá começando, que não sabe ainda pra onde ir, se advoga, se não advoga, se abre escritório, se não abre, se vai virar CLT, se não vai. O que faz um leiloeiro de fato? Porque todo mundo fala, leiloaria, leiloaria. Qual é o trabalho do leiloeiro dentro dos leilões? E o que precisa para se tornar um leiloeiro? Precisa ter faculdade de direito? Não precisa? Precisa fazer cursinho? Como que funciona? É importante porque é uma coisa que ninguém pensa, né? Dentro da faculdade, da graduação de Direito, ninguém fala sobre leilão. Então, nunca ninguém vai parar para pensar e falar, nossa, eu posso ser leiloeiro, olha que oportunidade. Eu acho que eu tive uma aula que foi falado de leilão, isso lá atrás. Eu nunca tive. Eu nunca tive. Mas assim, muito rasa a aula. Superficial, né? Entendeu? Foi muito pouco. Bom, o leiloeiro é o seguinte, eu discordo de algumas coisas que estão na lei de 1932, né? A lei de profissão do leiloeiro é lá da era de Getúlio Vargas, Nossa, bem antiga. 21.981, de 1932. Ainda está em vigor, serve para muita coisa, mas tem que ter uma atualização desta lei. Com certeza. O leiloeiro, o que consta na lei, né? Ele tem que ter no mínimo 25 anos de idade, né? Não pode ter cometido nenhum crime, enfim. Só que não exige nenhuma graduação. Então, assim, você formado no segundo grau, você vai lá, tem 25 anos, não tem nenhum problema, não é falido, nada, vai lá e dá entrada na sua inscrição na junta comercial. É como se fosse uma empresa, então Como o se fosse leiloeiro uma é empresa. uma empresa. Não, o leiloeiro não é uma empresa, inclusive é bom chamar a atenção que o leiloeiro não pode ter empresa. Tá? O leiloeiro é pessoa física, não existe empresa de leilão. Isso é importante. Tá. Mas isso não impede de ser empresário em outros ramos? Não, o leiloeiro não pode ser empresário. Não? Não. Ah. O leiloeiro não pode ser sócio, não pode ser empresário, não pode ser empresa, não pode ter comércio, nada Ele disso. só é pessoa física. Só pessoa física. E tem fé pública, né? E tem fé pública. Legal. O leiloeiro, ele pode sim abrir um CNPJ de leiloeiro independente, né? Que isso, para mim, eu não sei se facilitou ou não, que eu ainda estou testando isso. É como se fosse um. É mais a questão MEI. contábil. É como se fosse um MEI. Tá. É mais para questão de tributação. Sim. Mas na pessoa física, a gente consegue fazer várias deduções, né? E no CNPJ, não. Então, eu emitir a nota, eu vou pagar o imposto tudo bem reduzido no CNPJ, mas na pessoa física eu consigo deduzir. E aí, o meu imposto de renda, que é 27,5, lá no final vai ser um pouco menor. Legal. Né? Então, o leiloeiro não pode ser empresário, ele só pode ter o CNPJ de leiloeiro independente, somente isso, e pode, hoje, recentemente, foi permitido você fazer parte de holding familiar, por questão patrimonial. Eu ainda não estou estudando isso daí, porque a gente sempre fica com receio, é uma coisa nova, e pode ter algumas complicações. Então, eu acho que o leiloeiro, de fato, ele tinha que ter uma graduação de direito, porque, assim, a gente, no dia a dia,
mexe com as pessoas, é com processo, Lei, o lei, tempo então todo. você tem que ter um conhecimento básico. Por mais que você possa contratar um advogado, que você possa ter uma equipe, uma assessoria, você tem que ter esse conhecimento. E no nosso país, que a gente tem mudanças constantes na legislação, né? Eu peguei, quando eu me formei, quando eu terminei a graduação, o CPC era um, Ah, é verdade, né? 2015. Em 2015, foi outro CPC, então eu tinha que E fazer, mudou bastante. mudou bastante, inclusive na questão da leiloaria. Sim. E aí eu fiz a pós-graduação de processo civil para Que poder se atualizar. É legal falar do leilão, também no TJ aqui de São Paulo. Vocês devem ter acompanhado que antes existia um provimento, 1625, que ainda sai algumas publicações desse provimento, que ele está extinto. E lá atrás, em 2009, o Tribunal de Justiça ele criou esse provimento, permitindo que empresas gestoras judiciais fizessem leilões, né? E, inclusive, a minha monografia, TCC na graduação, eu falei sobre isso, que eu não concordava com a empresa fazendo leilão. Eu sempre entendi que quem faz leilão é o leiloeiro pessoa física, até porque é o leiloeiro que responde com patrimônio próprio, enfim, Sim. né? E aí o TJ veio mudar isso aí só recentemente, agora em 2021, por determinação do CNJ, aplicando de fato a resolução 236, que é a que regulamenta todo o leilão eletrônico a nível nacional. Que legal. E tem muitos leiloeiros que não sabem. É porque Você não tem pega, conhecimento você da pega lei. edital de alguns leiloeiros, está lá falando do provimento 1625 que está extinto. Mas você acha que também tem muito do copia e cola? Tem. Né? De não prestar Tem. atenção, às vezes preguiça, às vezes Tanto do correria. judiciário quanto de alguns colegas leiloeiros, né? Vai lá, minuta já ali, Padrão. padrão e vai. Mas é igual advogado, né? A gente tem que estar se Também. atualizando e vai fazer uma petição inicial. Com um assunto delicado, isso é um assunto super delicado. A gente está lidando com o patrimônio das pessoas. Sim. E não se atualiza. É. E aí pega aquela jurisprudência de 1930 para Sim. colocar na petição. Então é super perigoso isso, né? Pode Eu prejudicar o acho arrematante. que, como advogado, leiloeiro, a gente tem que estar diariamente sempre estudando, né? Acompanhando as alterações, jurisprudências, isso é de extrema importância, né? Não dá para ficar ali no que se aprendeu e só ali, né? E, inclusive, a gente tenta também criar jurisprudência, Ah, sim. né? A gente tenta... Por isso que é importante saber e ter o conhecimento, né? Isso é muito... A questão de leiloeiro que não é advogado, que não tem conhecimento da matéria, não vai saber dialogar com o juiz de forma Não. adequada. Porque, por mais que tenha uma assessoria jurídica, quem vai lá conversar com o juiz são vocês, os leiloeiros. Então, ter esse conhecimento, né, essa bagagem do direito material processual é importante. É de extrema importância. Antes de ser leiloeiro, que eu advogava para alguns leiloeiros, eu que fazia esse papel. Uhum. Eu ia até os gabinetes, despachava, conversava, voltava para o escritório, orientava como o leiloeiro conduzia ali, enfim, para poder seguir com o leilão. Mas Então, olha que bacana, você, leiloeiro, ir lá conversar com o juiz e mostrar o conhecimento. É muito diferente. Muito diferente. É. O juiz vai te olhar É com muito outros diferente. olhos. Ele vai Até- querer te indicar nos outros processos. Até porque muitos juízes não entendem nada de leilão. Uhum. É isso que eu ia perguntar agora. Como faz quando você chega lá e o próprio juiz não tem o entendimento e você tem que desmistificar e explicar para ele como funciona? Porque, nossa, tem vários leilões Sim. que o juiz dá cada decisão absurda. TRT, então. Absurda. Aí você chega lá, tenta explicar pro cara e... Eu sou juiz, né? Eu sou a lei, eu sei de Tem o tudo. poder da sou caneta, Deus. né? É. E o cara não entende, sabe? Não. Não percebe. Eu acho que deve ser também ter um pouco de delicadeza na fala, uma forma, uma persuasão, não sei, de convencer. A gente vai sempre de forma humilde, né? Tenta, excelência, poderia tentar esclarecer isso aqui. Eu entendo que é assim, mas sempre de forma humilde, porque não adianta você querer comprar briga. Até porque eu sou auxiliar do juiz, como auxiliar da justiça, a gente tem que saber também orientar, né? Orientá-lo como ele deve seguir ou não. Se ele vai acatar, é uma outra história. Uma vez a gente fez um leilão de um imóvel grande na região da Zona Sul, que a avaliação foi feita em, acho que novembro, dezembro, mais ou menos. E aí a nomeação chegou em março ou abril, poucos meses depois. Quando nós fomos até o imóvel, não tinha mais imóvel. E era um imóvel grande, um galpão, não existia mais o imóvel. Só estava o terreno e a Meu estrutura. Arrancaram tudo, fiação, telha, Meu parede. Deus. Nossa, deve ser cada história. Assim, e aí a gente foi no Fórum João Mendes conversar com a juíza. A juíza, não, a gente vai fazer o seguinte, vamos parar o processo, pedir para reavaliar. Eu falei, excelência,
vamos tentar seguir assim? Eu pensei nas construtoras. São Paulo não Sim. tem terreno, né? Mas ela queria, não, vamos parar, vou chamar todo mundo no processo. Falei, excelência, o depositário fiel é responsável pelo que fez, mas vamos tentar seguir com o leilão. Se a gente não conseguir vender, aí faz a reavalia novamente, enfim, faz um outro procedimento, mas vamos tentar. E ela permitiu, e a gente vendeu. Olha Olha só. que legal. E aí o devedor, não, preço vil, foi como preço vil. A gente vendeu com avaliação de uma estrutura, de um imóvel, um prédio que existia ali. Não tem mais. Quem comprou, comprou só o terreno e um monte de entulho. Não tem como alegar preço vil. Não tem Foi como. até o STJ, mas perdeu. Ah, foi? Foi. Meu Entendeu? Deus. Então, assim, tem algumas histórias legais, assim. E aí você tem que tentar sempre auxiliar o juiz da melhor forma possível. A decisão é dele, né? Mas você, no dia a dia, você sabe o que dá para fazer ou não. E essa é uma questão importante. Qual que é a responsabilidade, porque nem você falou, né? Nesse caso, foi avaliado um imóvel, mas aí vocês verificaram que não era aquele imóvel. E qual que é a responsabilidade do leiloeiro nisso? Então, por exemplo, levar a arrematação um posto de gasolina com toda a estrutura, mas na verdade era só a propriedade. O leiloeiro, ele tem alguma responsabilidade quanto ao que está no edital? Então, o leiloeiro, ele é responsável por levar as informações aos interessados, mas ele também é responsável se ele vender algo que não existe, Uhum. né? E o leiloeiro responde com bem patrimônio Pessoal. próprio, pessoal. Na junta comercial tem um seguro que a gente deposita lá um valor que caso o leiloeiro não honre ou não cumpra ali com a que foi determinado, a pessoa que foi prejudicada pode ir na junta comercial fazer esse requerimento. Mas no edital tem que estar claro. Não adianta eu colocar no edital que é um imóvel com tantos metros, área construída, piso não sei o quê, sendo que é só o terreno. Então eu faço a descrição conforme matrícula imobiliária, faço a observação do laudo e ponho a observação, que só está o terreno ali. Perfeito. Entendeu? A gente tem que levar a informação correta para os interessados. Ah, tem advogado do execuante? Não, doutor, não faça isso, porque senão você vai me prejudicar. Não, não é assim. Que é o nome, quem está assinando é o leiloeiro. Então o leiloeiro tem Sim. responsabilidade sim em levar a informação correta para todas as partes. Então é importante fazer uma diligência in loco. Isso. Eu pergunto porque, assim, a gente vê outros leiloeiros de outros estados que atuam também em São Paulo. Então, eu fico pensando como que seria, né, fazer uma diligência dessa. Tem que contratar alguém? Como que funciona? Quando eu prestei serviço, vou sempre falar de outros leiloeiros, né? A gente fazia isso, contratava um diligente local para ir até o imóvel, até o bem, fazer a constatação, enfim, tirar a foto, fazer o levantamento, se de fato era aquilo ou não. Eu tenho alguns casos que a gente não consegue, por exemplo, mas quando é bem imóvel, que nem veículo e tal, eu tenho alguns bens que estão no site da AGS que eu não consegui constatar, não consegui localizar. Então a gente não coloca nem imagem. Tem leiloeiro que põe lá a fotinha ilustrada. Eu não Sim. ponho nada, porque eu não consegui. De repente não existe mais aquele bem, Sim. mas é importante de fato ir até o local, verificar como é que está, ou quem está. De repente você vai lá, é um terceiro que está lá, o cara está interessado no imóvel, aí você não vai, você não vende o negócio. Ah, é verdade. Faz sentido. Já E essa questão do carro também, eu já vi muito colocar a imagem ilustrativa, mas também leva a pessoa ao erro, né? leva. Eu não faço isso porque já vi vários leiloeiros terem problemas, e a gente já defendeu alguns deles, por questão de fazer a venda de um bem móvel e no final não era aquilo. Eu peguei um recente também, um veículo que pela avaliação do oficial de justiça tá uma maravilha. Quando a gente foi em loco, não é aquilo. Nossa. Não E vale. carro é uma coisa complicada, né? Principalmente porque o carro deprecia mensalmente, né? Sim. Não, é e outra complicado. coisa, por exemplo, o oficial de justiça foi até lá e fez uma avaliação, mas às vezes esse cara que vai até lá, ele não tem a menor ideia de como Não faz a tem. avaliação Não de um tem. bem. Então, As avaliações de oficial de justiça são péssimas. Não tem, inclusive de imóvel, né? Sim. eles deveriam ser direcionados. Então, por exemplo, tá uma ideia, tá, gente? A gente tá aqui só. O cara vai fazer uma avaliação de um imóvel. Pô, um corretor de imóveis, um engenheiro, um arquiteto, sei lá, alguém que tenha uma experiência. Mas como a gente não tem pessoas suficientes para cumprir todos os prazos, acaba que fica uma bagunça, né? Qualquer um vai fazer avaliação de tudo. Eu não sei como eles fazem para fazer esse tipo de avaliação, se o cara não tem conhecimento. Eu não sei nem como faz para avaliar um carro. Alguns eles têm a tabela FIP. Né? Pra Sempre carro, tabela FIP. Só que Mas tem vezes eles o não carro olham. tá batido, tem de vezes enchente. então. é de enchente, e isso deprecia. Sim. Né?
Então tem que ter esse cuidado, não dá para simplesmente pegar a FIP, o que vale acabou. É, porque às vezes, por exemplo, o carro tá na tabela FIP e vale uma grana, mas você vai ver no mercado, ele não vale mais nada, ele não vale nem metade do Não. preço que tá lá. Não, e tem de oficial de justiça de imóvel que eu já vi assim: o porteiro disse que tem a venda por tanto, então é tanto. E aí não sabe a situação real daquele Não imóvel. sabe. De verdade, assim, uma coisa feita de qualquer modo, sem expertise nenhuma, só pra falar E que isso tem. prejudica todas as partes. Prejudica o exequente, o arrematante, o próprio devedor, o leiloeiro. Nós tivemos um caso também que esse foi assim, foi feito, não foi oficial, tá? Foi o perito, o avaliador judicial, ele esteve no imóvel, esteve no apartamento e ele constou na avaliação, imóvel na Praia Grande, que era um apartamento com 2 dormitórios. Só que pela metragem, a gente desconfiou, porque era muito pequeno o apartamento. E as pessoas que conseguiram entrar no prédio, no condomínio, conversando com outros moradores, mas não tiveram acesso ao apartamento, falaram assim, olha, não é 2 dormitórios. E aí nós peticionamos, juiz, excelência, por favor, autorize o arrombamento, porque o executado não dava a chave. Sim. Deixei a gente verificar, não. Excelência, a gente precisa confirmar, não tinha resposta. Vendemos. Aí essa arrematante, ela veio assim, se cadastrou ontem, deu lance meia hora antes e comprou. Nossa. Né? Depois ela foi lá, a síndica falou, não, mas eu acho que é um dormitório. Aí tentou desistir e tal. O que ela fez? Peticionou, brigou tal, desistiu, a gente devolveu a comissão sem problema algum. E eu falei, e outra coisa, aí o tribunal falou, não, o leiloeiro que é culpado. O leiloeiro que não teve atenção. Só que a gente seguiu o que estava no laudo de avaliação, nomeado pelo juiz do processo. Depois pediu pra verificar E se não era foi aquilo deferido. mesmo. E aí depois o juiz falou assim, não, o perito vai lá e faça a constatação. Depois de tudo. Ele foi lá, fez a constatação. Tinha uma parede de drywall dividindo os dormitórios. Eu não acredito. Olha só, Por que não viu isso antes? que absurdo. Olha a dor de cabeça que... Olha o atraso no processo. Não, o atraso, né? E não é rápido, E é assim, muito a culpa não foi nem demorado do o leiloeiro, a processo. culpa foi do perito. Sim. Gente. E a avaliação já tinha se passado 1 ano. O leilão demorou mais uns 4 meses, agora voltar tudo, fazer tudo. Não, e vocês têm o retrabalho, né? De fazer totalmente o Retrabalho. edital, fazer a Custo, notificação. despesa, Sim, porque vocês pagam tudo antes, né? tudo. Então vocês colocam o dinheiro de vocês na frente para talvez lá na frente recuperar uma comissão. Todas as despesas do leilão é de responsabilidade do leiloeiro. Vendendo ou não vendendo, o leiloeiro que arca com tudo. Né? Se porventura, no decorrer do leilão, a gente fez todo o procedimento, pagou edital, pagou notificação, e aí houver um acordo entre as partes, tem juiz que determina o reembolso de despesa e tem juiz que determina pagar um percentual da comissão ou pagar a comissão. O que é justo. O que é justo. Inclusive, tem um projeto de lei que está parado no Senado para alterar o CPC, incluindo a obrigatoriedade de pagamento da comissão do leiloeiro em questão de remissão ou acordo. Porque, olha só, o perito judicial, quando avalia, ele recebe. Uhum. Antes ainda. Né? A gente, como leiloeiro, a gente faz todo o serviço e dá um trabalho danado e a gente não recebe. E aí tem um acordo e não recebe. Não é justo. É. Né? E muitas vezes o leiloeiro contribuiu para chegar naquele acordo. Porque tem advogado que ele se utiliza, né, do momento do leilão para fechar acordo. Sim. E tá certo, faz parte. Só que a gente também tem que receber os nossos honorários. E tem vários, né? Quando Tem eu vou vários. participar lá, tá lá, assustado, suspenso. A maioria das vezes é porque teve acordo. Teve acordo. A gente, semana passada, tivemos alguns que todos foram feitos acordo. Estamos tentando, pelo menos, receber as despesas. Nossa, Daniel. Entendeu? Assim, ó, leilão, dependendo do imóvel, é padrão. Os leilões têm um padrão de despesa. Sempre um custo parecido. Seja veículo, imóvel, é parecido. Só que a gente gasta mais com investimento de publicidade mesmo. Então, se eu tiver um imóvel de 10 milhões, eu não vou gastar R$1.000, eu vou investir 10 mil, 15 mil. A gente sempre determina ali um percentual que seria da comissão. Entre 10% a 15% no máximo da comissão para gastar em investimento de publicidade, marketing. Entendeu? Então, Porque isso hoje é o bom também. Se vocês não divulgam, Não, se vocês não colocam, vocês não conseguem. Ainda mais que a Vender. internet, eu não sei, vocês falam sobre isso, né? Não sei se é a bolha que eu vivo, que eu só vejo leilão, mas também. tem muito leilão agora. Muitas Tem. pessoas se interessando
por esse investimento, porque vê que faz sentido, né? O ROI é muito bom. Então, se você não tá lá colocando o seu nome, deixando a sua marca aparecer como leiloeiro, leiloaria, você não vai conseguir Não, chamar pessoas para o seu... a internet hoje é essencial, né? Google, internet, as mídias sociais. Eu já vendi imóvel pelo Facebook. Sim. Caramba. Apareceu um comprador que veio do Facebook e a gente pensava que não ia vender. E aí, Imóvel grande. imóvel grande, apareceu do Facebook. Como também já tive, que a gente ainda faz anúncio em jornal. Quase ninguém mais lê jornal. Uhum. Mas eu já tive imóveis que foram comprados de um leitor de jornal. Nossa, é que agora os jornais, Entendeu? eles são todos por aplicativo também, e a pessoa que tem interesse, ela meio que paga, né, pra ver Isso. aquele tipo de É. conteúdo. Mas ainda tem um resultado, mas o forte mesmo é a internet. Não tem como. A gente tem que estar no Google, tem que estar nas mídias sociais, senão você não tem público, né? Sim, a avenida mais populosa do mundo é a internet, né? Na internet. Google, Instagram, E você tudo consegue isso. vender não só pra quem tá aqui em São Paulo, na região, você vende pra galera que tá em outro estado. Em outro Você faz... país. Outro país. Eu tive um Exatamente. caso de uma cliente que ela foi viajar para fora. Ela ligou uma semana antes, olha, eu quero participar desse leilão, se eu vencer, como é que eu faço? Eu falei, pode viajar, você vai assinar o auto de forma eletrônica, a única questão é o pagamento, que aí você tem que se prevenir aí, porque o pagamento no leilão judicial, por ser em até 24 horas, de repente a pessoa está fora, o valor não era um valor pequeno, você pode ter problema com o seu banco. Mas fez tudo de fora. Nossa. Eu também, quando fazia assessoria para um cliente arrematante, que arrematava toda semana, direto estava fora do país e dava certo. É isso que a gente fala, né? É. Dessa liberdade É, geográfica, de ter essa possibilidade de trabalhar de Essa onde autonomia. não, tiver. isso é muito legal, né? Que depois principalmente depois da pandemia, Foi. o home office facilitou bastante a vida de muitas pessoas. Eu ainda prefiro ir no escritório, porque você estando ali perto, você já resolve as coisas, mas de vez em quando eu fico de casa também, trabalho home office. Mas não tem aquela obrigatoriedade de estar o Não. tempo todo lá. Se você precisar, se você não tiver num dia legal, você É. pode trabalhar da E sua tem pessoas casa. que funcionam melhor de home office, né? Sim. Produz um pouco Eu mais, né? produzo muito mais. Tem Quando eu- outros que não, mas É porque pensa, se você leva um desgaste da sua casa até o seu trabalho, às vezes você pega metrô lotado, ônibus lotado, aquilo já te cansa, já. né? Já É. pegou toda a sua energia. Então, às vezes você acorda mais tarde, consegue se arrumar com calma, tomar o café da manhã com Com calma. calma, esse é meu quadro de todos os dias. É minha obrigação tomar meu café da manhã com calma. Não importa o horário, pelo menos 30 minutos em paz, só pra mim, porque senão a gente não fica Isso é importante, né? Pra você sozinho, começar né? o dia, né? Amanhã Até que com você vai calma é pensando o que você vai importante. fazer, já vai ali. É, porque é o seu momento com Ah, você mesmo, assim. Às vezes a gente passa o dia inteiro na correria, falando com um, fala com o outro, tá fazendo uma coisa, tá fazendo outra, vai ali, vai ali. E aí, chega 9 horas da noite, você fala, nossa, não fiquei uns 5 minutos comigo hoje. Pelo menos o café da manhã ali, com calma, eu faço Tá todos os certa. dias. Eu acho que é o certo. Mas nem sempre foi assim, tá, gente? Eu trabalhei em Alphaville. Então, assim, pegava monotrilho, metrô, ônibus, ficava 2 horas no trânsito. E daí, hoje em dia, que eu tenho essa possibilidade de ficar de casa, de ter os meus momentos e trabalhar com um pouco mais de conforto, eu falo para as pessoas, eu falo, cara, se tiver oportunidade de fazer isso, faça para ver se se adapta. Se não se adaptar, também não tem problema, mas eu acho que o fato de você ser obrigado a ir pro escritório, ficar 8 horas lá dentro do escritório, só sai pra ir no banheiro, às vezes sai, nossa, cadê fulano? Tá demorando demais pra voltar do banheiro. Isso é um saco, assim, e não traz qualidade de vida. Então, isso que você tá falando de trabalhar de qualquer lugar, de poder viajar, é uma coisa que a gente traz muito aqui para os jovens advogados também, de que eles podem ter essa liberdade geográfica de trabalhar de onde quiser e sim ganhar dinheiro. O ponto que a gente traz bastante aqui é os advogados que estão se formando ainda têm aquele padrão de advocacia. Então, eu preciso passar na ordem, procurar um emprego, né? Ser advogado júnior e crescer dentro de uma empresa ou de um escritório. E o que a gente quer trazer é falar, não, você pode ser livre, você pode trabalhar por conta. Questões financeiras, você trabalhar sozinho, independente, autônomo, ser empresário, abrir um escritório, é muito melhor financeiramente, né? com certeza. Você tem um retorno financeiro melhor, uma liberdade, um estilo de vida muito melhor. Com certeza. É que eu vejo que muitos colegas, eles têm medo, né? Eles têm receio. Pô, eu não vou ter meu salário no final do mês. É Como a é que vai falsa ser? segurança. E não é. Olha, quando eu fui para advocacia em 2017, tudo bem, eu tinha uma segurança, eu já tinha uma estrutura. Mas se não tivesse, de 17 a 20,
Não é que a gente ficou rico, ganhou muito dinheiro. Mas o que a gente ganhou, assim, eu fiquei surpreso, porque a gente trabalhava e ganhava grana. E o legal é que vocês Sim. trabalhavam para realizar os sonhos de vocês. E assim, ó, a gente nunca precisou ficar correndo atrás de serviço. Isso foi muito legal. Até pela nossa rede, né, de contatos, sempre aparecia. Olha aí o networking. O network muito é importante. super importante. Quer ver uma coisa muito legal que aconteceu? Quando eu estava no final da graduação, na faculdade, eu não queria saber de OAB de forma alguma. E na época o Leopoldo era presidente da OAB Tatuapé, e ele estava um dia sim, um dia não na faculdade. Vamos participar da OAB, vamos para a OAB. Eu falei, meu, fazer o quê na OAB? Vou perder meu tempo na OAB, não vou para a OAB. Mas fui. Aí ele falou, meu, participa de comissão e tal. Então, fui para a OAB Tatuapé e fiz vários contatos, vários amigos ali. E a gente fez muitas parcerias na advocacia do que a gente se conheceu na OAB, Sim. né? Troca, de repente você faz área criminal que eu não faço, eu faço imobiliária, então teve muito isso, que é o network. Sim. E a gente conquistou muitas coisas em parceria na OAB, né, com os advogados da OAB. Isso foi muito legal. E aí depois o Cristiano foi pro Tatuapé, foi um monte de gente pro Tatuapé. Você que arrastou ele pro Tatuapé? Foi. Ai, que legal. Gabi Cristiano, o Renato. Eu que arrastei a Babi. Não, foi um monte de gente lá, foi pro Tatuapé, o Cristiano, o Renato, o Ismael. Que legal. Tudo Tatuapé, gente. Não, e o que a gente traz aqui também é, gente, vamos conhecer a OAB de vocês, lá da Tira esse subseção de ranço, vocês. né? Os advogados têm um ranço da OAB. Esses dias a gente atendeu uma cliente em conjunto, né? E ela é advogada. E ela meteu o pau na OAB num áudio, não, porque não representa, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Ai, porque você viu o que aconteceu? Porque ninguém protege os nossos direitos, ninguém vai atrás. Meteu o pau. E, Então, mas se assim, você não participar, como é que você vai fazer? é isso, É isso. sabe? Não. Deu Porque- vontade de responder, mas Porque a OAB, a gente não tá, respondeu. assim, a OAB não vai agradar todo mundo, de fato, como nenhum segmento, né? Mas você tem que estar ali, você tem que estar Exatamente. participando. E as pessoas não participam, Ah, elas não aparecem Mas a lá. OAB tem ajudado bastante, assim, não estou falando só do Tatuapé. Sim. Em geral, todas as subseções que eu tenho acompanhado, que eu vou em vários eventos, tem um trabalho legal para os advogados, né? Tem dado suporte devido, então tem que participar. Tem que ter retorno do que você paga, né? Exatamente. Não, e a galera acha que é só pagar e não vê retorno nenhum. Mas você já procurou? Você já foi lá ver o clube de serviço? Você já passeou na OAB para Só ver os os eventos? cursos da ESA, que você pode ter o retorno sim. da Farmácia, mensalidade, 50% de farmácia. desconto. Então, assim, tem muitas coisas legais dentro da OAB que você tem que participar. Outro dia a Gabi postou um vídeo, acho que foi no TikTok, né, Gabi? Sobre isso, sobre a Foi. Tive representatividade vários da comentários OAB. negativos E vários haters, não, porque você não sabe de nada, porque a OAB é isso, a OAB é falando que aquilo. advogado que vai na OAB é porque não trabalha. Olha aí. Então, assim, ó, só que as pessoas não sabem o que você faz para poder ir na OAB, né? Trabalhar de noite, final de semana. Eu sei que não é tão simples você estar toda semana na OAB. Tem advogado que é sozinho, eu sei que tem essa dificuldade. Mas Vai de vai vez em lá, quando, vai lá num cada 15 evento. dias, ou É um que tem que mês, sei colocar lá. isso como compromisso de Sim. trabalho, porque é um compromisso de trabalho. E se movimentar para isso, os advogados que trabalham no CLT com associado, eles não dão muito valor para isso, porque eles não precisam desse networking de indicação para cliente, então eles não dão valor. E eu também tinha esse preconceito, né? Quando na época da faculdade também achava que era uma instituição que nada ia me agregar. Se eu tivesse a cabeça de hoje, eu estaria muito passos à frente, porque eu já teria feito um network melhor, já teria conhecido, trocado muitas experiências, assim como já troquei com você, questões de leilões. Então, estar num ambiente que as pessoas têm o mesmo pensamento que você, que pode trocar figurinhas com você, é muito importante, muito valioso. Sim, isso é importante porque de repente você está com um pensamento, você está achando que você está certo, e aí você conversa com um colega, ele te traz uma ideia totalmente Sim. diferente e você acha uma luz para o seu Eu lembro problema. que quando eu conversei com você sobre uma arrematação, que era minha maior arrematação, na época, eu falei, meu Deus, tava com muito medo. Aí eu conversei com você e você me deu uma luz do tipo, vai dar certo. Eu fiquei tranquila, eu falei, não, vai dar certo, eu não preciso ficar com medo. E deu certo. Pode ter dor de cabeça, mas se resolve, né? Sim, Faz sim. parte, né? A advocacia tem que ter dor de cabeça, né? A gente é Se pago não pra... tá errado. A gente é pago pra resolver problemas, aí, né? tem que ter- Senão... Se tá tudo muito Deixa calmo, é as porque pessoas tá criarem errado. problema, senão a gente não tem solução. Né? Exatamente E eu isso. também não tenho leilão. Exatamente. Se a pessoa não tá devendo, a gente não tem leilão pra As trabalhar. pessoas perguntam pra mim, pô, você não tem dó do devedor? Eu tenho dó, mas assim, até chegar nessa fase do leilão, a pessoa teve várias oportunidades de resolver esse problema. Então, agora que chegou na fase do leilão, eu vou ter dó. Enfim, a gente tem que fazer o nosso trabalho, né? Sim. Se ele não... É aquela mania do brasileiro, né? Que ele deixar tudo pra última hora. Né? Então Ou vai não vai empurrar... acontecer nada. Não vai acontecer Comigo não nada. acontece nada.
Que nem eu fiz um leilão uma vez que tinha um casal de idoso no imóvel. Falou, não, a gente não vai sair, que não sei o que. O advogado falou que não vai sair. Saiu. Entendeu? Foi feito o leilão, foi vendido. Inclusive, fiquei até surpreso, porque a desocupação ocorreu em 40 dias. Nossa. Todo o procedimento, carta, emissão, foi muito rápido nesse caso. Nossa, que vara é essa que eu vou anotar? Acho que o advogado estava lá todo dia, né? O juiz Eu falou vou assim, te ó, falar que tem juiz aqui que não aguenta mais olhar pra minha É. cara. Tem uma que eu já sei que tá com ranço de mim. Mas faz parte, faz né? parte, né? E desde que o mundo é mundo, enquanto uns choram, outros vendem lenço. É isso aí. Então não tenho por que mudar isso agora. E o leilão, assim, falando para os investidores, é uma excelente oportunidade, né? Claro que a gente não vai vender que o cara vai ganhar 50%, nada disso. Igual tem uns gurus aí na Não, internet isso que não vendem. existe isso, não Não tem. existe. Mas que você tem um retorno muito melhor do que a aplicação financeira, tem. Vamos com supor, um certeza. CDB aí que é o mais seguro, né? O retorno é muito maior. Muito no leilão. maior. Tem algumas exceções que de fato você ganha ali 40%, tem. Mas é um ou outro, né? Eu tive um cliente, quando também estava fazendo assessoria, que ele arrematou um apartamento no Belém. O apartamento estava top, bonitinho, ele só desocupou, passou uma vassoura e vendeu 2 semanas depois pelo preço de Olha. avaliação. E de Caramba. fato, nesse ele ganhou 40%. Que estava Nossa. 50%, ele teve assim. Aí foi o primeiro que ele arrematou. Eu não acredito. Nossa, agora eu Nossa, vou sortudo. ganhar dinheiro. Eu falei, não é assim. É uma É, exceção, A gente né? tem que puxar ele pro. Né, vem com o pezinho no chão aqui, que não é É. assim. Você Não é tem porque que, o primeiro vão ser todos. E é uma demonstração de profissionalismo também, porque Sim. você estava representando ele, assessorando. Não, é isso mesmo. Todos eles você vai Vamos ganhar. embora. Vamos Exato. embora e E tal. tem casos que, de repente, você tem uma projeção que você vai ganhar, sei lá, 30%, 20% e não dá. De repente, teve um problema. Sei lá, pode Às vezes, acontecer. para pegar a posse demorou muito É. mais. Eu tive um caso que nós fizemos um leilão em 2021. Foi um outro leiloeiro da GES que fez esse leilão. A carta saiu agora. Caramba. A emissão saiu agora. Aí a advogada arrematante falou, e a gente vai ter que pagar o condomínio? Eu falei assim, olha, aí é uma questão É que você uma vai ter que briga. brigar no processo. Ela peticionou no processo, o juiz falou, não, o condomínio é daqui para frente. Então ela, pelo menos... É. Mas pode acontecer, você ter que assumir o condomínio de 1 ano, mais de 1 ano. São os riscos do negócio. São Isso os que eu ia riscos. falar, esse é o risco do leilão, Ah. porque eu falo que é uma compra mais segura do que uma compra e venda convencional, porque você está comprando diretamente com o juiz, o seu dinheiro está depositado em juízo. E você deu a comissão para um leiloeiro que tem fé pública. Então, é muito mais seguro do que uma compra e venda convencional, mas não significa que não tem risco. Porque se você tiver um problema, cancelou um leilão, desistiu da arrematação, Sim. você vai receber o seu dinheiro. O legal é que ainda vem corrigido pelo TJ, né? Sim, Que sim. não sei de onde vem aquela aplicação diferente. É ótima, né? E o leiloeiro tem que devolver a comissão, né? Então faz parte. É, E se for um leilão extrajudicial de banco, o banco também vai te devolver. Tá? sim. Já aconteceu comigo de uma arrematação desfeita de um cliente arrematante, que o banco não precisou de processo, nada. A gente só fez pedido administrativo, o banco restituiu. Restituiu a comissão, restituiu as despesas de cartório, restituiu o preço da arrematação. Então, é um leilão, é um processo seguro, né? Sim. É uma aquisição segura, seja judicial ou extrajudicial. É um investimento muito bom. E que cada um tem seu próprio risco, né? Então, por exemplo, o banco tem seu risco, o leiloeiro tem Claro. seu risco, o advogado tem o risco. Tudo tem risco nessa vida. Se não a gente tem não assumir jeito. risco, Sim. nada anda. E é importante, né, que não adianta também querer fazer tudo sozinho. Eu acho que tem que ter é. a pessoa do advogado. Porque tem, né, alguns colegas aí que não precisa de advogado, pode vender sozinho, pode comprar sozinho, não é bem assim. Não é assim, não. Então, que nem na AGS, todo contato que a gente recebe, a gente fala assim, olha, consulte um advogado de sua confiança. Não fique De somente aqui. preferência, um especialista. É, isso aí. Não fica somente pensando aqui que a gente vai te dar todas as informações, não. Vai atrás de um advogado. É Por importante. segurança, né? Não, e até assim, às vezes a pessoa vai arrematar sozinho e ele acha que o leiloeiro tem que estar ali disponível para ele 24 horas e o cara fica mandando mensagem, perguntando, mas o que significa isso? Mas É. e o que é esse Quer termo? que o e leiloeiro tal? senta com ele e lê o edital inteiro pra fica ele, fazendo né? qualquer cursinho aí na internet, porque agora tem um monte de mentor de leilões, Tem. todo mundo agora Mas sabe tudo de estão vendendo leilões. curso, né? Exatamente. O Não negócio é são- venda de curso, não é? Isso, não são especialistas em leilões Não. porque não têm arrematações. Eles são especialistas em marketing E para vende vender curso. curso. Não, e o problema vende vários cursos com informações divergentes, com ensinamentos que a pessoa que está ali aprendendo vai absorver e não vai aplicar, porque na prática é totalmente diferente. Você tem que entender o negócio. Nem todo leilão vai ser igual. O leilão judicial
nem o leilão extrajudicial vão ser iguais. Mesmo sendo do mesmo banco, vão ter regrinhas diferentes. Cada leilão é um leilão. O edital é o Cada que um manda é cada lá. um, porque depende do processo, de como está aquele andamento, depende do juiz. Enfim, cada caso é um caso. Exatamente. É. E arrematar sem assessoria é também arrematar um pepino. Lembra aquele caso que a gente pegou? Lembro. A gente pegou um caso de uma pessoa arrematou um imóvel, era de direitos, e ele não sabia, mas ele teve um acompanhamento jurídico, porque ele fez a emissão, fez a carta. Isso no pós, né? Na arrematação Isso, ele não é. teve, ele teve para fazer a emissão na posse. E aí lá ele teve todo o advogado, toda essa assessoria no pós-arremate, fez o registro, continuou, 2 anos depois ele quis vender o imóvel. E quando ele vendeu o imóvel, pegou o dinheiro, Pegou o e a dinheiro. outra pessoa que comprou também fez errado, porque não fez uma due diligence. E na hora de vender o registro, o cartório falou: olha, a gente não pode passar, você Direitos. tem que, né? Você tem que pegar uma quitação do banco. Ele, como assim uma quitação do banco? Não entendi o que estava acontecendo. Aí nos procurou, a gente explicou. Você não arrematou a propriedade, você arrematou os direitos. Então Como ele ficou assim? 2 anos sem pagar o financiamento. É. Porque ele não contratou um advogado especialista para explicar para ele o que ele tinha arrematado. Porque ele poderia ter, mesmo se ele fosse pagar a multa da desistência, compensaria muito mais. Não, e o advogado que pegou o caso não informou para o cliente que ele tinha que fazer ali o pagamento dos valores para o banco. Então, o cara comprou o imóvel, leilão de direitos, ele ainda bateu, mas na matrícula tá escrito que eu tenho direito à propriedade. Então, direito! É um risco do Você caramba. tem, Né? você risco tem o do direito aos caramba. direitos. Então, assim, a probabilidade de você também contratar um advogado, mas ele não ser um advogado especialista, é perigoso. Porque, nesse caso, por mais que, eu vou falar de mim, como eu atuo, se eu pego um pós-arremate, eu explico para o meu cliente: olha, você arrematou o leilão de direitos, que estava escrito isso, 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 aquilo. Você ainda quer continuar com a arrematação? Porque é melhor, às vezes, você pagar a multa. Do A que gente seguir conversa com com o juiz para processo, você não sofrer nenhuma outra sanção, porque tem aquela questão criminal. questão tem criminal, de multa, você não poder participar de outros leilões. A gente conversa, eu despacho com o juiz, eu converso com ele, explico a situação, para você só pagar a multa, porque no fim das contas, não está compensando, a conta não está fechando. Você ainda Sim. tem condomínio, às vezes tem o financiamento. Então, o advogado não teve essa diligência, porque muito provavelmente também não sabia o que estava fazendo. E aí acaba sujando, né? Complicando o mercado de leilão, né? Porque você trabalha de forma errada e prejudica o cliente, e o cara vai ficar com medo, corre dali, não quer mais saber disso. Sim. Eu fiz uma vez uma assessoria também, que o cliente nos procurou pós-leilão. Ele tinha arrematado os direitos. A sorte dele, que era dívida condominial, a construtora já tinha fechado, então não tinha dívida. E aí eu consegui, junto ao oficial no cartório de 15º, que fosse registrada a propriedade, porque a construtora estava intimada e citada de todos os atos no processo. Inclusive, ela foi no processo e apresentou o contrato de financiamento, de venda. E aí o oficial aceitou e registrou a propriedade. Mas e se não tivesse dado certo? Eu tô numa briga no TRT parecida. Tem que entrar com adjudicação compulsória ou uma outra medida judicial, então é complicado. É essencial uma assessoria de um advogado especialista na área de leilões. E já né? tem tanto mito, né, que nem a questão da desocupação. Que os arrematantes, investidores, têm medo da desocupação. Ah, mas se tiver criança, se for idoso. Eu falo, vai sair. Se tiver doente. Hoje sai, se não tem tiver como. Vai sair. Mas é doente. porque tem aquela questão que vê na televisão, né? Aquele sensacionalismo, que vê alguns jornais mostrando que a pessoa coloca uma criança no colo e não sai do imóvel. É que no passado, de fato, era diferente. Mas com as alterações na legislação, mudou bastante, ajudou muito o arrematante, trouxe garantia para o processo, para o exequente, para o próprio executado. Então, as pessoas saem, não tem vou ficar no imóvel, de forma alguma. Eu tive um caso também, quando fiz assessoria, que esse caso foi complicado, porque a gente chegou no imóvel, era uma pessoa acamada, que usava balão de oxigênio. Então, não dava para tirar o cara dali e jogar em qualquer canto. Sim. Precisava de uma estrutura. Aí, conversando com o oficial de justiça, liguei para o cliente, porque é o cliente que decide. Falei assim, olha, é assim, assim, assim. Dá para tentar aguardar mais alguns dias para a pessoa tentar localizar, encontrar algum canto. E o cliente concordou. Então, foi diferente. Mas se o cliente também quisesse cumprir, o oficial ia ter que cumprir. É uma situação excepcional, né? Entendeu? Foi algo diferente por conta da situação que a gente chegou ali e se deparou. Pô, como é que eu vou tirar o cara que não tem mais nenhum movimento, depende de balão de oxigênio, e vai para onde?
sem família, sem filho. Não, aí sim é uma situação diferente que a gente tem que analisar e realmente Não. dá dó, né? Mas as pessoas falam assim: ah, você não tem dó de desocupar uma pessoa que morou a vida inteira ali? Eu falo: ó, essa pessoa, por exemplo, tá devendo condomínio. Ela tá 10 anos sem pagar condomínio, 5, 3 anos. E os outros vizinhos, né, que Pagam por pagam ela. A dia a massa dia? condominial que é prejudicada por tudo isso. Isso. Né? Ninguém pensa nos outros, só naquele que tá devendo. Então tem que rever, né? Não olhar para um foco só e ver como um todo, porque é uma comunidade, o condomínio é uma comunidade ali, né? Né? E o que é legal também é olhar para o rematante, né? Porque todo mundo fala, não, Sim. rematante, nossa, mas o cara é a solução. Ele é o O cara, terceiro o de cara boa trouxe uma fé. solução pro processo. Eu falo que o leilão tem uma função social, e de fato Uhum. tem, né? É. Que acaba com uma angústia processual de anos, traz dinheiro pro processo, os credores recebem seus dinheiros, tem vezes o devedor tem alguma restituição, consegue ter um saldo ali de volta, e os caras criticam o rematante, né? O juiz vai para cima do rematante, vai para cima do leiloeiro, e não é É. bem assim, né? Exatamente. Quem tá solucionando o negócio ainda leva a conta. Daniel, então, depois de tudo isso que você contou aqui pra gente, se o jovem advogado que está assistindo a gente, o bacharel em direito, que está aí terminando a faculdade, não sabe muito bem o que fazer, você recomendaria a leiloaria como uma opção para quem quer crescer e quem quer construir patrimônio, quem quer ajudar as outras pessoas? Porque também é uma profissão que você disse, né? Tem aí a sua função social. Sim, claro. Olha, a leiloaria, assim, eu sou apaixonado por leilão, né? Tantos anos neste mercado, que, de fato dá para você, não precisa nem advogar. Se você conseguir ali ganhar os seus honorários ali, 1 ano, 2 anos, juntar uma graninha, você consegue comprar em leilão, consegue Sim. fazer o seu patrimônio dali comprando. Eu já comprei um móvel na Caixa com R$ 5.000. Nossa, de Sim. entrada. de 5 sinal. mil de sinal e mais a comissão do leiloeiro. Então, assim, sensacional isso daí, né? Muito barato. Então, sim. tem mercado, é um mercado muito amplo, seja para você virar um investidor ou para você assessorar rematante, até mesmo para o devedor, se você for com consciência, né? Defender ali o devedor, dizendo, olha, dá para tentar te ajudar aqui, mas desde que você tenha algum recurso tal. Não adianta ficar inventando, não, vou conseguir É. prometer que vai cancelar o leilão sem ter dinheiro, sem chance. Então é um mercado muito amplo que o advogado, o jovem advogado, dá para trabalhar para o leiloeiro, dá para trabalhar para o exequente, dá para fazer assessoria para investidores. Então, é um mercado muito amplo E mesmo. para se tornar leiloeiro, você incentivaria essas pessoas que estão. Porque às vezes a pessoa não quer ser advogada, né? Ela quer sair da faculdade e está pensando aí para um outro caminho. O que você falaria para essa pessoa que está perdida e vê em você uma possibilidade de uma profissão que nunca tinha parado para pensar? Olha, eu acho que quanto mais profissional no mercado, melhor. Né? Tem colegas que pensam o contrário, né? Eu não, porque assim, tem mercado para todo mundo. Tem. Tem leilão para todo mundo, tem espaço para todo mundo, ninguém precisa pisar em ninguém, cada um se trabalhar honestamente, correr atrás do seu serviço, você vai ter leilão ali e ponto final. Então, você que está interessado em ir para a área da leiloaria, eu falo, vai, segue a vida lá, faz inscrição na junta comercial, que a junta comercial é quem fiscaliza o leiloeiro, é onde a gente faz a inscrição, tá? E segue o jogo. É só um ponto que eu não lembro se você comentou. Precisa fazer um curso preparatório ou não? Não, Nada. nada. Só precisa Só ter realmente. 25 anos. Só isso. Não tem nenhum processo, não ter nenhum problema, nada disso. Não ter falido, Né, não ter falido, nada. Seguir as regrinhas lá, vai na junta comercial, a famosa reputação ilibada. é isso daí. Faz o requerimento na junta, a junta vai analisar a sua documentação, não pode ser empresário, não pode ter Uhum. empresa, nada disso. Aprovou, vai te convidar para você fazer o depósito da caução. Aqui em São Paulo é R$ 120.000, ou você faz o seguro fiança. Tá? Tem estado que é 70 mil. Aqui em São Paulo, o ano passado, estava 250 mil. Houve uma movimentação dos leiloeiros e a junta reduziu para 120 mil. Você faz o depósito, fica ali garantido, guardadinho, aquele dinheiro, Faz o seguro. faz o seguro e vira leiloeiro. Né? Olha que bacana. E é só ter a cautela, né? Não adianta você virar leiloeiro, que nem eu, graças a Deus, eu tive sorte por já ter trabalhado, eu sabia o que fazer. Mas tem muitos leiloeiros que pegam a sua carteira da junta comercial e não sabem aonde correr atrás de leilão. O judicial não vai poder fazer, que vai ter que esperar os 3 anos.
Aí tem os leilões extrajudiciais, mas também não é tão simples você captar um leilão extrajudicial. Sim. Mas tem mercado. Tem, Como que faz essa captação? Desculpa a pergunta. olha, ou você vai nos bancos, só que o banco também não vai dar um leilão para um leiloeiro novo. Sim. Ele pede uma experiência. Mas as empresas, de repente você passou em frente a uma empresa, tem um monte de ativo parado lá, sei lá, sucata. Pô, para pro cara e fala, "Ô, vamos fazer um leilão de sucata." Sim. Né? Bacana. Oferece pro cara. E também começar de baixo, É, né? uma Toda saída. profissão você tem que começar ali devagarinho. Não vai achando que você já vai chegar Para os imóveis, os Não, 10 imóveis milhões. também sabe o que de é alto importante? padrão. Você vai falar, pô, peguei um leilão judicial que vou ganhar, sei lá, 5 milhões, 10 milhões de comissão. Não é bem assim, não, gente. Fora o risco, né? De Fora o você risco, fora é, a perder devolução. isso. Quando a gente pega um leilão de valor muito agregado, a gente põe tudo no depósito judicial. Né? A gente tem um limite do que vai para a conta e do que vai depósito judicial, por segurança. Também nossa segurança, porque se eu tiver que devolver e fazer a correção pela tabela do TJ aqui de São Paulo, eu vou devolver muito mais. É verdade. E outra coisa, o imposto de renda eu já vou ter pago. Se eu emitir nota pelo CNPJ, eu não consigo nem compensar. Verdade. Né? Então, tem todas essas questões, né? E o processo judicial pode acontecer tanta coisa, né? Pode. Pensou, depois de um ano, Ah, o leilão é cancelado, tem que devolver a comissão. Eu já vi vários casos de leiloeiro ter que devolver comissões absurdas, né? Teve um leiloeiro que devolveu uma comissão de 1,5 milhão. Esse é o risco do seu negócio, Isso, o maior risco do seu negócio. A gente tem que ter um caixa, né? Sei lá, fiz um leilão, ganhei 200 mil. Eu sempre tenho que ter, tipo, pelo menos a maior comissão que a gente recebeu. Porque se der um BO, pode acontecer. Sim, Faz e sempre, parte, né? sempre lembrando também que é importante fazer os investimentos certos, conhecer as pessoas certas. Então, assim, estar próximo de pessoas que chegaram aonde você quer chegar. É isso daí. A gente tem bons exemplos no mercado, né? E tem que olhar para essas pessoas. Sim. Porque tem muitos leiloeiros, muitas casas leiloeiras que, infelizmente, é muito complicado, né? Não dá nem para arrematar nessas casas. Não, Sim. e outra, respeitar os colegas de trabalho, entender que os advogados, o arrematante, o devedor, os bancos, fazem parte do seu trabalho, né? E cada um está na sua área, né? Não adianta eu agora, como leiloeiro, querer também fazer assessoria para o arrematante, né? Então, o arrematante que vai procurar um advogado especialista na área. E eu tenho que ficar na leiloaria, até porque não tem como e não posso fazer isso, né? Como muitos arrematantes falam, não, leiloeiro, peticiona para mim, quero a carta. Não é assim que funciona. Eu já vi leiloeiro peticionando também, assim, pedindo a carta. E assim, mas ele não vai poder fazer os outros atos do processo. Ele pode acho que assim, quando você juntar lá o juntar auto de o arrematação com uma petição já um requerendo parágrafo tudo. pedindo Isso. para agilizar, tudo bem. Mas dali pra aquilo, frente, não tem como, né? É, Depende Cada um no seu da quadrado, pessoa do gente. advogado. tem que ter advogados. O advogado. Não é querendo vender o meu Especialista- peixe, mas Especialista em leilões. Doutora Babi e doutora Gabi. Por favor. bom, agradeço Nossa, muito. passou muito rápido. Meu, a passa hora. Eu muito que agradeço, rápido. espero ter contribuído com vocês. Foi muito certeza, bom. foi Eu tenho muito bom. certeza que, assim, para as pessoas que nem imaginavam, abre, assim, um leque, né, de outras oportunidades. Essa é a intenção também, do ponto de vista legal, de Muito legal. abrir essas oportunidades, abrir os olhos, sair daquela caixinha da Faculdade de Direito, porque são 5 anos que fica aqui, né? É. Ou você vai ser advogado dentro de um escritório de uma O empresa, ou delegado, delegado, o juiz, prestar concurso. Ministério Público. Ministério Público, Sempre as mesmas Defensoria. profissões. E dá pra fazer tanta coisa Dá. dentro do direito, é tão Exatamente, amplo. é muito amplo. E aí, para você ser leiloeiro, não precisa da graduação em Direito, mas você já está com o pé à frente se você tiver Com certeza. a graduação de é Direito. Por quê? importante se Importante. tiver, porque você vai diariamente lidar com leis, né? Muito legal. Obrigada, Adorei esse Daniel. Muito episódio. Eu bom. que agradeço. É o assunto, Feliz. assim, que eu amo, né? É Sou o dia a dia, né? suspeita. É meu dia a dia, É nosso dia a dia a dia, somos suspeitas para falar. E a gente trouxe um presente para agradecer Obrigado, gente. a Muito sua obrigado. visita. Tomara que você goste. É só uma Tá bom. lembrancinha, mas é com todo o carinho aí que a gente Agradeço. traz Só para os pra nossos gente convidados. mostrar aí para o público. Mostrar para o pessoal do PVL. A nossa comunidade, a gente chama de comunidade. Obrigadão, gente. Obrigada a você. Obrigado. Sucesso para vocês. Seja sempre bem-vindo, venha sempre que quiser falar de... Precisar, tô por aqui. Legal, Você é muito bacana. bem-vindo no Ponto de Obrigada, Vista Daniel. Legal. Obrigada, gente, por assistir mais um episódio. Se inscreva, curta, compartilha. E ativa o sininho. Valeu, Beijo, pessoal. até a próxima. Tchau.